líder é aquele cara que é aquele gestor que consegue atingir as metas através do seu time fazendo certo. Ou seja, não é atingir as metas metendo a mão, né? É através das pessoas. Né? Então, montando times complementares. E fazendo certo é o quê? Cara, é sempre passar da linha. Fala, líder! Aqui é seu host, Luiz Guilherme Prioli, do podcast Acendendo as Luzes, do IFL-SP. Para quem não conhece, o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo é uma associação voluntária, independente e suprapartidária. Ou seja, nos guiamos por princípios e não por partidos. O Instituto ele tem como objetivo formar líderes com protagonistas com excelência guiados por 3 valores principais: vida, liberdade e propriedade. Para isso, a gente utiliza uma metodologia proprietária chamada Hexágono da Liderança, na qual a gente desenvolve os nossos líderes por 6 pilares: integridade, vitalidade, relacionamento, antevisão, comunicação e, por último, conquista de resultados, o que fazem um líder completo. E para você que deseja se tornar esse líder, tem entre 25 e 35 anos, mora em São Paulo, siga nossa rede social, @IFLSP, para você ficar por dentro do nosso processo seletivo que acontece de 1 a 2 vezes por ano. Né? Além do nosso fórum que vai acontecer no dia 1º de setembro, que reúne gente do Brasil inteiro e até speakers muitas vezes internacionais. A gente já trouxe o Nassim Taleb para falar aqui e muitos outros. Né? Hoje, comigo de co-host aqui no podcast, temos o associado IFL Matheus Machado, formado em administração pela UFES e com especialização pela H-Farm em Vêneto, Itália. É sócio e head de DCM na B-Side Investimentos e foi responsável pela captação de mais de 500 milhões de reais em investimentos de real estate no último ano. E para falar sobre o tema de disrupção no varejo, o nosso convidado especial, Rodrigo Miranda, formado em engenharia mecânica na UFES, fundou 3 startups no varejo brasileiro: Zait, pioneira em lojas autônomas na América Latina, a Ship Delivery e a PEC, com 2 Ks. Rodrigo é considerado pela Forbes um dos 6 jovens abaixo de 30 anos mais influentes do varejo no Brasil. Rodrigo, Matheus, obrigado pela presença de vocês dois aqui. E, Rodrigo, eu queria perguntar para você, cara, uma coisa que, cara, com tudo que a gente vê no varejo, falam que é um dos setores mais difíceis. Você optou por empreender lá 3 vezes. De onde vem todo esse seu interesse pelo varejo? O que te fez escolher esse setor? Boa, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, todo mundo que estiver ouvindo e vendo a gente. Eu costumo brincar, mas é um pouco de verdade, assim, que não foi a gente que escolheu. Eu e meu sócio somos formados em engenharia, lá no Espírito Santo, e na verdade, quando a gente começou, a empresa já se chamava Zait, mas era uma espécie de distribuidora de bebidas digital, onde a gente fez um aplicativozinho, o pessoal pedia em casa e a gente levava na casa deles. Então já se chamava Zait. Né? Era tipo um Zé Delivery, assim, delivery de bebida. Eram os primórdios do Zé Delivery, foi antes do Zé Delivery. Precursor. Mas não era marketplace, né? A gente alugou uma loja, encheu de freezer reformado lá, comprou um monte de grade de cerveja, começou a gelar cerveja, vender e entregar. A gente tinha propósito de ser um serviço diferenciado ali, tudo. E isso, por que isso, né, cara? Porque era cabeça universitário. A gente achava que entregar bebida rápido e gelado na casa das pessoas... Era coisa que ia mover o mercado. Ia mover o mundo, ia resolver o problema do mundo. Né? Cabeça de universitário é muito comum, né, cara? A gente vê empreendedores que começam querendo resolver seu próprio problema, né? Mas aí a gente descobriu que talvez esse não fosse um problema tão grande assim. Né? E aí, como a gente já estava inserido nesse contexto, a gente foi explorando, cara, o que mais tem de varejo nesse negócio? Primeiro a gente entendeu que o nosso negócio não era bebida, era varejo. Né? E principalmente conveniência. Se você repara, as nossas empresas elas estão muito ligadas à conveniência. Que é muito do nosso perfil. Eu e meu sócio, eu costumo falar que para tudo que não é trabalho a gente é meio preguiçoso. Então a gente adora coisas que levam conveniência. E foi daí que veio a ideia da gente fazer loja autônoma, depois fazer um aplicativo marketplace que entregasse tudo, foi o caso da Chip. E quando a gente viu, a gente já estava totalmente mergulhado aí nesse mundo do varejo, que é um mundo apaixonante,
Difícil, desafiador, como todo mundo fala, a margem é muito espremida, muito apertada, mas é viciante. E quando você diz assim, isso é uma coisa que me deixa muito curioso nas histórias das pessoas, é sempre o como. E você contando isso, você fala assim, pô, a gente estava fazendo aquilo, só que a gente viu que, putz, não era um problema tão grande. Como que se identificou isso? Porque às vezes uma das dificuldades das pessoas é identificar assim, pô, cara, quando que eu vejo que eu vou para um outro caminho? Porque você foi fundando 3 startups, né? Então, como que você notou esse problema de que não era um problema tão grande, as pessoas não estavam tão dispostas? Cara, veio, assim como a boa parte das coisas que a gente conseguiu fazer na nossa curta trajetória aí, veio muito de agentes externos. A gente, menos de um ano depois de começar ali o nosso delivery, eu comecei a ir para fora, não era nem do escritório, não era da loja. A gente trabalhava, às vezes, no estoque da loja ali. Vocês cuidavam, você estava lá no chão da... Sim, não tinha outro lugar para trabalhar. A gente juntou as misérias ali do sócio para começar o negócio, então não tinha onde trabalhar. Cara, eu tenho a lembrança porque a gente comprou um ar-condicionado que era aquele nível de energético C. Eu acho que eu nunca vi um ar-condicionado C. A gente comprou um C. Gastava uma energia absurda. E um dos meus sócios, que é mais mão de vaca quando o dinheiro é da empresa, cara, ficava desligando. Então a gente ficava no calor lá em Vitória, né, cara, Espírito Santo, suando no estoque, aquele monte de cerveja gelado do lado, meu irmão. Era difícil controlar ali, né? Mas, enfim, a gente... No final de 2016, início de 2017, eu comecei o processo de ir para fora do escritório para me conectar com outras pessoas, com outros empresários, executivos. Acho que a gente estava com 23 ou 24 anos na época, então era bem moleque mesmo. Você foi empreender logo depois que você se formou? Sim. Eu saí da faculdade, eu me formei em dezembro de 2015 e a gente já estava começando a Zite. Mas, enfim, posso até contar melhor essa história aí depois, porque não foi por opção, não. Foi por rejeição do mercado mesmo. Mas aí eu comecei para fora, cara, comecei a me conectar. E uma das pessoas que eu me conectei, que virou quase meu pai, meu mentor, um dos meus melhores amigos, a gente se fala todo dia praticamente, que é o Diogo, fundador do PicPay. Né? E o Diogo foi um dos caras que me provocava muito. Eu não sei o que ele viu naqueles moleques lá entregando bebida, mas ele gastava uma energia absurda com a gente. Vocês não entendiam por quê, mas o cara tava lá, o cara gostou de vocês. Eu até entendia, cara, porque na resenha a gente é bom. A única coisa que a gente é bom é na resenha. Então, pô, trazia cerveja. Levava cerveja, chopp e tal, não sei o que, resenha. Então, pô, isso aí é um diferencial competitivo nosso. Mas isso aí, galera, não dá moral, mas é importante, cara. Porra, mas eu tô falando sério, cara. Tô falando sério. E aí, cara, o Diogo foi um dos caras que começou, ele tem uma visão completamente à frente, assim, né? E ele começou a provocar muito, falou, cara, esse modelo não escala, a gente tem que olhar varejo, ele adora varejo, né? Pô, já fui eu e ele para os Estados Unidos, cara, ficar 5 dias visitando tudo que era varejo lá, porque ele é tarado com esse negócio. Legal, né? E foi feira, alguma coisa que vocês foram? Ou vocês foram na marra, assim, escolhendo Estados Unidos? Não, nós fomos de Chicago, Nova York, peguei um roteiro com um amigo meu, com o Fred Alecrim, um cara fera de varejo, me mandou o roteiro que ele leva uma turma pra lá, como ele é meu amigo, me mandou o roteiro inteiro, a gente ficou rodando, cara, fiquei morto lá 5 dias. Enfim, o Diogo trazia muitas provocações, trazia muita provocação, cara, de como botar tecnologia, de como tornar um modelo mais escalável. E essas provocações foram fazendo que a gente pensasse não só no modelo de loja autônoma, mas também no modelo da Shipp, que foi aí provavelmente o primeiro aplicativo que entregava de tudo no Brasil, e a gente também colocou a logística integrada, né, para os restaurantes não precisarem ter os motoboys. E eu acho uma coisa interessante esse conceito de loja autônoma. Explica aí para as pessoas que estão ouvindo a gente o que é isso, de onde vocês tiraram essa ideia, como que funcionava, porque acho que assim, sempre que eu via esse negócio lá fora, sempre tudo que todo mundo falava era, cara, coloca no Brasil, esse negócio não funciona. A galera vai ser malandrona, a conta não fecha, vai ser foda. Como cara, que foi? A loja autônoma basicamente é uma loja, no caso da Zite, né, uma loja de conveniência na rua. Não é aquelas lojas que tem dentro do seu prédio, do seu condomínio. É loja de conveniência na rua, autônomas 24 horas e que não tem ali um colaborador na jornada de compra do cliente. Obviamente precisa de pessoas para repor e tudo, né, durante o dia, mas fica aberto 24 horas por dia. Então esse foi o conceito que a gente lançou a primeira lá em 2017, sempre com foco de conveniência na rua. É uma aposta antiga nossa, de que a conveniência no Brasil ela só está no posto, mas ela vai começar a tomar a rua. A gente está vendo isso com Oxxo, com outras bandeiras, a própria MPM está vindo para a rua também.
E essa era a nossa tese, muito mais do que a loja autônoma, era a conveniência da rua. Né? Então foi em cima disso que a gente começou a desenvolver a loja autônoma. Legal. E aí depois você foi... É engraçado focar nesses trends, porque, por exemplo, até na Polaris o que a gente está fazendo é apostando num trend desse, que é que você não precisa mais estar na rua. Né? Porque antes você tinha muito farmácia de manipulação Perfeito. Em cada um dos bairros, só que hoje em dia você não precisa, cara. Passou uma lei lá que você consegue mandar foto, cuidar tudo isso digitalmente. Perfeito. E aí agora a gente está focando num centro de distribuição para pegar o Brasil todo. Então a gente tem centros... Exatamente, logística, cara. Vira um business logístico de produção, cuja venda você faz originação através de parceiros ou diretamente no customer e vai. Entendeu? Eu acho que é importante contextualizar que a gente estava falando lá de 2016, né? Que não é tanto tempo atrás, mas assim, cara, o delivery não é... mais de 8 anos não, atrás. Vai dar 7 anos agora, né? Não, então em 2023... Acaba sendo delivery, né? Exato. Pô, tipo, por que o cara não vai pedir na rápido? Enfim, era uma outra época. Mas, de qualquer forma, cara, se a gente olhar para o mercado, as empresas elas não estão deixando de apostar no varejo físico, né? Sim. Isso tem uma série de explicações. Conveniência, cara. Tem a conveniência que você pede em casa, que é inclusive eu acho que o principal concorrente das lojas de conveniência hoje, mas tem muito dos pontos de fluxo, né? De você passar e ter aquela compra rápida, etc., que é muito, né, a tese da Zait, pelo menos enquanto eu estive à frente da empresa, essa era a nossa tese ali. Então eu, cara, sou apaixonado por varejo físico, aprendi demais em todos esses anos, né, cara, que é um conhecimento muito específico e acredito totalmente, cara, que não só o varejo físico, mas que as lojas autônomas vão tomar cada vez mais espaço. Boa. Rodrigão, você vem de Vitória, assim como eu, e todos os seus negócios nasceram lá. Você fez, acho que um laboratório ali, e acaba sendo um lugar bem pequeno, mas um lugar que, de alguma forma, você sentiu mais facilidade de testar, um mercado mais difícil. Como que foi isso e como que foi trazer isso para São Paulo para poder naturalmente atingir o Brasil? Boa. Cara, Vitória, né, tem uma característica muito interessante, assim, né, como cidade para se empreender, porque você tem uma infraestrutura muito boa, você tem um estado financeiramente que vai muito bem se comparado aos outros da federação, você tem, cara... Renda per capita, cara, se você pega ali alguns bairros de Vitória, você mal acha comparativos no Brasil, negócio impressionante. Então, como o nosso business estava ligado muito à conveniência, né, isso vai um pouco mais no público de alta renda, ali era um cenário perfeito, mas assim, eu tô falando isso olhando no retrovisor, na época eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Em retrospectiva, né? Dá para criar essa explicação. Então, assim, porque às vezes alguém que está vendo fala, nossa, esse cara pensou... Não, pensou nada. Tava querendo empreender, abrir um negócio, cara, trabalhar e talvez ganhar algum dinheiro, né? Era isso que a gente queria. Mas Vitória é um lugar espetacular. Eu acho que a proximidade com as pessoas, tem uma questão do feedback com o cliente, todo mundo que você encontra na rua, pô, tive lá na Zait, cara, tava faltando tal produto, então quando você está começando, essas coisas não escaláveis são importantes. Vitória é um lugar que tem muito investidor com muita grana e que falta oportunidade lá. Se você pensar quantos exits de startup tiveram no Espírito Santo, você conta nos dedos de uma mão. Né? E pô, os investidores precisam ter acesso a oportunidades lá, às vezes vêm para São Paulo. Então, uma vez que você consegue mostrar um bom trabalho e tal também, cara, a gente sempre foi muito bem recebido. Eu não sou de Vitória, eu sou de Guarapari. Né? Apesar de não ser de lá, não ter sobrenome, não ter família, não ter dinheiro, a gente sempre foi muito bem recebido. Né? Aquela fama de que capixaba é antipático e etc. Cara, eu nunca vi isso. Em Vitória, fomos super bem recebidos por todos os investidores, todas as famílias lá, né, que tem seus grupos de investimento e tudo. Então, foi um cenário muito, muito bom pra gente, muito fértil. Assim. Agregador, assim, o pessoal agregou todo esse empreendedorismo. Cara, e o louco que a gente achava era quase que um orgulho que o pessoal tinha quando saiu as matérias das Zait no Jornal Nacional, né? O Ricardo Amorim. O pessoal reposta, né? E tem essa... Reposta e, cara, com orgulho. Sim. E até hoje ficou me marcando. Aí quando sai notícia assim, abriu uma loja autônoma não sei aonde, na China.
Aí o pessoal vai lá, arroba o Rodrigo Miranda, aqui, ó, você já fez isso no Brasil. Então tem um senso de orgulho, de pertencimento pessoal de Vitória. Não é aquela coisa de cidade pequena, mas Vitória tem estrutura de cidade grande. Um aeroporto, cara, muito bem conectado, proximidade com os grandes centros. Foi espetacular. A vinda para São Paulo, cara, porra, eu acho que para todo mundo que vem para cá é um pouco traumática, né? Principalmente... Como é que se diz essa vinda para São Paulo? A vinda, né? A vinda para São Paulo. Traumática, especialmente quando você fala de varejo, cara. Se você pensar na América Latina, provavelmente São Paulo é o lugar mais disputado, onde mais se tem players de varejo de toda a América Latina. Assim, sem muito medo de errar, né? Então, você tem para todos os gostos, cara. A gente já foi abrir loja, a gente estudava muitas regiões, olhava uma região, cara, você tinha 2 GPA, 2 Carrefour, um dia, um hortifruti. Não tinha nem ponto, né, pra abrir. Caraca! Da terra ali, exato. Sim, a primeira loja que a gente abriu foi na João Cachoeira, no Itaim. Tinha 2 Carrefour Express, um em frente à loja, um do lado e tal. Então, um fator concorrencial em São Paulo é muito pesado, especialmente para varejo, né? Sobe a régua de alguma forma. E aí vira quase um flagship você ter uma coisa em São Paulo, porque de termos de margem... vira quase um flagship, mas enfim, depois a gente começou a entender alguns posicionamentos que faziam sentido aqui em São Paulo, né? Olhando especialmente para a conveniência. Mas a gente trouxe também o aplicativo Delivery, a Chip na época. Nossa, cara, tava ali no início de 2019, tava aquela guerra, a Rappi tinha acabado de fazer aquela captação de 1 bi, o iFood tinha levantado 600 milhões de dólares, pau comendo, meu irmão, e a gente, caipira, né? No peito, meu irmão, ia lá nos restaurantes, não, cara, entra aqui, vai ser maneiro, a gente vai te dar um atendimento mais próximo e tal. Mas, cara, assim, o início é sempre uma porrada, é outra realidade. Fala aí, porque eu tô curioso para fazer uma pergunta. Não, eu achei legal, ele fala do começo ali, da grade de cerveja do lado, e eu tenho uma experiência particular com a Zite na época que ainda era o Zé Delivery de 2016. Não sei se eu já te contei essa história, mas eu pedi uma garrafa de vinho, era, sei lá, 11 da noite, e aí demorou pra caramba pra chegar, acho que chegou, sei lá, 1h30 da manhã. E aí, eu não lembro agora o nome do cara, se era Renato, era um cara que tava junto com você lá na época. Cara, no dia seguinte, ligou, pediu desculpas, mandou um growler de chopp. E assim, uma preocupação com a experiência. Ele imagina que tava no começo ali. Exato. O SLA não tava muito ajustado ainda. Mas eu falei, cara, pô, que legal, parabéns, que bacana. E acho que no final acabou pivotando ali para os outros negócios. Exato. Mas é algo que eu acho que o Capixaba ele tem muito orgulho dessa história ter nascido lá, porque hoje vê o cara voando, as empresas voando, e foi feito no laboratório ali. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu até arrepio, cara, eu mais do que qualquer um tenho muito orgulho de ter feito isso lá em Vitória. Eu acho que Vitória, eu sou de Guarapari, mas, cara, Vitória pra mim tem o mesmo peso na minha vida, porque, cara, Vitória foi a cidade que proporcionou tudo pra gente, né? As pessoas, a receptividade, os investidores, cara, eu tive, sei lá, mais de 50 investidores, se for pegar tudo lá, mais de 50 investidores em Vitória. Foi a infraestrutura que possibilitou, né, você subir nas costas ali e fazer. Sem dúvida, não é à toa que quase toda semana eu vou lá. Se me der meio motivo, eu tô em Vitória, eu adoro aquele lugar, cara. A gente é bem recebido em todos os lugares. Sou carioca, mas cresci aqui em São Paulo, mas nunca fui pra Vitória. Vamos combinar então. Tem que ir lá, você vai. Eu falei do líder do Amanhã, você deve conhecer claro. A turma, né? Ele tem uma conexão muito forte com a gente aqui do Instituto também. Então tem sempre uma troca muito forte. Ponte, né? Tem o fórum deles, assim como tem o fórum lá do ILA. A gente tem o fórum aqui, aí tem o fórum lá do IEE, que são todos institutos que a gente chama de institutos irmãos. Né? Sim. Eu já fiz palestra no fórum lá do ILA? Do Liberdade lá, né? Da Liberdade, Fórum da Liberdade e Democracia. Fiz já no de Aracruz também, que também é meio irmão dessa coisa toda. Massa. Eu sempre tô... Sempre que chamam, dá motivo, a gente vai. E você contou aí essa história, cara, que, tipo, o Rappi recebendo mó grana, o outro, que eu esqueci qual que é o nome. O iFood. O iFood também recebendo mó grana. E vocês no peito. Cara, qual foi a estratégia que vocês no varejo usaram para vocês conseguirem bater com esses gigantes e não morrerem? Porque quando o cara recebe uma injeção de bi... Fazendo cupom, existe almoço grátis. Os caras estão te financiando o teu almoço para você, tipo, dando cupom de sei lá. Sim. Existe muito. Como é que você sobreviveu? Os caras fazem um dumping ferrado nisso. Cara, sim, e a gente teve que repensar muito estratégia, principalmente de expansão. Né? Então, os grandes centros eram totalmente os alvos, né, desses players, e são até hoje. Então a gente começou a repensar muito as cidades que a gente estaria presente.
Então a gente começou a olhar para cidades médias, cidades de 400, 500 mil habitantes, né? ABC Paulista, Niterói, Joinville. A gente começou a olhar muito para essas cidades, enfim, no intuito. Eu tinha um investidor que falava que era a estratégia do mingau, né? Que era comer pelas beiradas, começar comendo pelas beiradas. Gostei dessa. Mas era realmente uma estratégia, porque quando você entra num jogo desse, né? Quem estiver pensando em empreender também tem que ter consciência disso. Esse tipo de mercado, cara, tem grande chance de virar uma guerra de caixa. Com certeza. Porque quando acaba a briga pela eficiência, quando acaba a briga pela lucratividade, porque você tem um financiamento através de investimento e tudo, fica muito difícil de competir. Né? Provavelmente quem vai ganhar é quem tem mais caixa, porque vai trazer as melhores cabeças, vai dar mais cupom, vai fazer mais aquisição de usuário, vai comprar a exclusividade dos restaurantes. Né? Então essa é uma dinâmica, cara, que tem que ficar muito de olho aberto no setor que você está usando. Entendi. Isso aí, cara, com certeza. E acho que essa do mingau parece aquela estratégia de o seguinte, né? Cara, se a pessoa... Você entende qual que é o play dos caras. Os caras têm muito dinheiro, eles vão, obviamente, injetar nas maiores. Você fala assim, cara, se eles vão estar ali, eu vou estar ali. Né? Aquela coisa de usar a própria força do cara contra ele mesmo. Então, quando o cara tem muita coisa para fazer, ele está acelerando muito rápido, ele tem outros problemas, e aí você consegue manter. E vocês conseguiram manter? Qual foi o play aí? Conseguimos. A gente desativou algumas cidades. Ah, tá. Falando de Zite? Não, a Zite a gente praticamente não você está falando da Chip. Isso. Na Chip a gente reduziu algumas áreas de atuação, mantemos, a gente cresceu muito na pandemia, né, e foi inclusive durante a pandemia que a gente fez a venda lá para Americanas, era B2W na época, né, hoje é Americanas. Ah, pode crer. Verdade. E aí eles te integraram na plataforma ou vocês viraram a plataforma deles? Nós, como que foi? A Chip virou Americanas Delivery, então todo o nosso sistema é ele ainda, que é a base da Americanas Delivery, mas com cara de Americanas, né, com todo aquele brand ali conectado com Americanas, e a gente virou, né, Americanas Delivery é a plataforma de entrega rápida, né, do grupo Americanas como um todo. Quem toca hoje lá é o Tomás, que é o meu sócio, ele é o CEO lá da Americanas Delivery. E, enfim, fazendo parte de um grupo gigantesco, né? Obviamente tem uma série de sinergias aí, cara. O tráfego que a Americanas tem, né? Americanas.com, os outros sites do grupo. Tudo acaba sendo redirecionado, a própria marca ali. Exatamente. Fazer esse cross-sell. É bem interessante mesmo. É bem interessante. E o delivery é para essas coisas rápidas, né? Para compra, cara, tipo iFood, a gente é um concorrente direto com o iFood e com o Rappi. Entendi. Direto. São o terceiro maior player do Brasil, assim você diria? Não, cara, não sei precisar, porque tem outros caras também. Você tem o Ike Fome lá do Igor, você tem o Delivery Much do Pedro, você tem... você tinha James até esses dias, que o GTA comprou, que era lá do Lucas, pessoal de Curitiba. Você tem alguns players regionais. Então, assim, cara, o Brasil é muito louco, né? Muito gigante, assim. Você vai no norte lá, você acha um cara que ele tem uma operação em 100 cidades, que você nunca tinha ouvido falar dele, a gente aqui, né? Nunca tinha ouvido falar dele, vai ver o cara tá transacionando pra caramba e tal. Entendi. Tem bastante player, cara, no mercado, por incrível que pareça. E aí, uma das coisas assim que eu acho interessante são normalmente as estratégias que os empreendedores eles têm. Vocês já estavam com uma cabeça assim de falar assim, cara, vamos preparar um negócio aqui, uma estrutura robustinha para fazer um valor para depois ser adquirido por uma marca maior. Vocês pensaram nessa aquisição? Foi planejado ou foi tipo a oportunidade de serendipidade assim do mercado? Não, cara, a gente sempre teve um foco grande em construir equity e sempre teve um foco grande em estar preparado para se aparecesse, né? Quando aparecesse. Eu vejo muitas empresas, cara, que às vezes aparece uma boa oportunidade, mas, cara, o cara não está bem posicionado ou está com a contabilidade jurídica todo arregaçado, cheio de passivo, etc. Então a gente sempre falou assim, cara, vamos ficar preparado, vamos construir equity, vamos construir ativos dentro de casa para que se aparecer uma oportunidade, a gente vai lá. A sorte ela tem que te encontrar preparado, né? Sem dúvida nenhuma. Não adianta aparecer a oportunidade e você não ter ali sem dever dúvida. De casa bem feito. Sem dúvida. Então a gente sempre se preparou para esse momento. Acho que veio um pouco antes do que a gente imaginava, né? Até para o pessoal saber, a Zite foi adquirida em 2019 pela Sapori.
e a Chip foi adquirida em 2021, foi quando a gente concluiu o deal pela Americanas, junto com a PEC, que foi uma terceira empresa que a gente criou. Foi no mesmo deal? Foi no mesmo deal as duas. A Chip com a PEC. A Chip com a PEC. E Rodrigo, hoje qual que é o seu papel nessas empresas e também na tua vida empreendedora daqui para frente também? Qual que é o teu momento hoje? Boa. Cara, eu tenho um papel lá no Americanas Delivery de advisor, então tenho algumas agendas lá semanais, até, enfim, pelo menos até o final do contrato, ou quando eles me aturarem, eu adoro fazer parte ali do... E você tem uma agenda... Tem uma agenda semanal lá com os meus sócios, etc. Legal. Querendo ou não, eu fui o CEO até a gente fazer a venda, então a gente sempre divide as coisas, né? Meus sócios a gente tem... Então tem algumas coisas que às vezes eu posso contribuir e tal, essa foi a ideia de eu continuar ali como advisor. Na Zite eu fiquei como CEO até setembro agora de 2022, setembro de 2022, então já vai fazer 4 meses, que aí quando eu deixei a gestão da empresa ali, a gente também já tinha finalizado a nossa saída, e hoje eu estou aí, desempregado. E a PEC? Mas e a PEC? A PEC foi no mesmo... A PEC ela foi no mesmo deal para Americanas, e ela virou uma unidade de negócio da Americanas Delivery ali. Mas a PEC ela era um pedaço da Chip? Era uma terceira empresa, também ligada a Delivery. Ela fornecia... Você também tocava, assim, no final das contas? Sim. Era as três, cada uma tinha um diretor de operações, eu era o CEO do grupo, né? Que a gente chamava ali, né? Mas tinham estruturas separadas e dedicadas ali para cada empresa. A PEC, ela fornecia sistemas de delivery white label para grandes players. Não só o sistema, mas também a logística. Então a gente teve Nestlé como cliente. Isso. A gente teve Nestlé como cliente, a própria Sapori, que era nosso acionista na Zite, foi cliente. Enfim, aí ela foi junto ali. Então eram coisas correlatas, então ela vem para dentro da estrutura ali da Americanas Delivery atual. E aí vem uma coisa que acho que para mim é muito interessante, né? Pô, a gente aqui está falando do Instituto de Formação de Líderes, então eu gosto de focar bastante no... Pô, cara, como que você se posiciona como líder? Porque você foi um líder bem sucedido de 3 exits. Quando a gente pensa assim, você fundou 3 empresas, estava na liderança da liderança, né? O CEO que está liderando os outros líderes. O que você diria que é a característica, sobre você, né? Que é o que a gente pode falar. Qual que você diria que é a sua característica que te fez um líder, vamos dizer assim, eficaz nesses desafios? Cara, eu acho que a capacidade de trazer pessoas complementares para o negócio, né? Acho que a gente se engana quando a gente acha que uma pessoa vai lá e faz, pô, posso listar. Às vezes o pessoal vem falar comigo, pô, cara, eu queria ter um sócio pelo menos e tal. Cara, eu tenho, tipo assim, 7, 8 caras que são sócios, que são, tipo, família e que são ultra competentes. Né? E que a gente foi muito complementar durante todos esses anos, não só no trabalho, mas também na personalidade. Então, pô, enquanto eu tenho um perfil, às vezes, mais trator, de cara virar e vamos nessa direção e vamos fazer, eu tenho outros sócios que são mais pé no chão, Fernandinho, eu tenho sócios mais analíticos lá, que é o Pedro, o Tomás, né, que são caras que balanceiam isso. Então, se eu tivesse que resumir, eu acho que talvez o que foi o principal fator foi essa capacidade de trazer pessoas complementares, não só dentro da empresa, mas essas fora. Quantos mentores, cara, que eu tenho que, pô, contribuíram e contribuem de forma absurda, assim, né? E aí, junto com essa questão de conseguir atrair essas pessoas, vem uma questão de retitude, né? De ser fair com todo mundo, de, cara, você tem que tirar do seu, às vezes, muitas vezes, para deixar para os outros, né? Todas essas transações, cara, sempre tem ali discussões, etc. Mas a gente tem que partir do princípio de que, cara, que nós somos sócios, vamos ser fair, né? Cada um vai levar aquilo que foi combinado, não precisa, às vezes, nem estar no contrato, mas o que foi combinado, cada um vai levar. E não à toa nós continuamos juntos aí depois de tantos anos. Isso faz total sentido, essas características que você falou, porque quando a gente está falando daquele líder completo, né, que o IFL, o nosso logo é um hexágono exatamente que vem disso, do hexágono da liderança. Né, que a gente tem ali no topo a integridade e ao redor a gente tem essas outras coisas. Assim como você falou assim, cara, não precisa nem estar no contrato, se está combinado, está combinado. Não adianta você ser um líder sem integridade. E aí você ter essa parte do relacionamento, uma parte muito importante. Você ter essa parte de antevisão, porque normalmente é a antevisão que une as pessoas. Né? Não adianta você falar assim, vamos nos unir aqui. Beleza, para quê? Você pinta como um líder ali o caminho e, obviamente, a conquista de resultados. Porque, cara, você criou times vencedores, times que foram adquiridos por grandes empresas aqui.
E eu acho que isso aí, independente de setor, é um skill que é valioso para você e as pessoas que estão trabalhando com você, onde quer que você aí, né, desempregado, que nem se falou, acabe sendo o seu próximo projeto, cara. Sim. E só para, desculpa te interromper, mas porque tem a definição do Falcone, né, de líder, que eu acho ela fenomenal, né? Que é o líder é aquele cara que é aquele gestor que consegue atingir as metas através do seu time fazendo certo. Legal. Olha como é que é pragmático, ou seja, não é atingir as metas metendo a mão, né? Através das pessoas. Né? Então, montando times complementares. E fazendo certo é o quê? Cara, é sempre passar da linha do que é ético, etc. Errar, fazer coisas que eventualmente poderiam ter ido melhor em termos de performance, é do jogo, né? Mas não passar a linha. Eu fico muito feliz, assim, cara, porque quando eu saí da Zite, eu acho que todo mundo que tinha contato comigo lá na Zite me ligou, algumas pessoas chorando, falando, cara, avisa qual que é a próxima. E, pô, eu que sou um cara que tava sempre junto ali do time e tudo, o pessoal te conhece na essência, né? Então, você eu acho que com as pessoas. então eu acho que se você não faz o certo, né, as primeiras pessoas que vão saber é quem trabalha diretamente com você. Né? Então eu fico muito feliz, assim, da gente ter construído essa história. Poderia ter sido melhor, poderia ter sido pior, mas, enfim, a gente é muito, muito feliz com todos esses aprendizados aí, principalmente dos últimos anos. É muito bom, cara, muito bom. E até falando assim de performance, né, de liderança, a gente tem 2 patrocinadores aqui do podcast, né? Um deles é a Goldratt Consulting, não sei se você já conheceu a Goldratt, que é baseado num israelense, né? Então é uma multinacional israelense que ela utiliza a teoria das restrições para ajudar clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional, né? Então eles entram dentro das empresas nessa consultoria e eles ajudam a entender quais são os fatores limitantes que estão impedindo certos desenvolvimentos nas operações. Legal. Então, se você tem uma empresa que você gostaria você pode até dar uma pesquisada na história do Goldratt para aprender um pouquinho mais sobre ele, mas você pode entrar em contato também com a Goldratt Consulting no consulting.com.br. E também a Polaris Pharma, né? Se você quer manter alta performance no seu dia, seja você um atleta, seja você um trabalhador, empreendedor, né? A Polaris é um laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro a tecnologia de packs customizados. Tipo isso aqui que eu tenho aqui. Né? Então você deixa de usar potes e você pode manipular seus suplementos, medicamentos, dermocosméticos para receber suas fórmulas com atestado de pureza 100% separado em packs. E para você ouvinte aqui que está acompanhando a gente do IFL, você pode usar o código IFL20 para ter 20% de desconto nos seus manipulados. Basta você entrar no nosso Instagram @saude.polaris e mandar uma mensagem ou entrar no nosso WhatsApp através do nosso Instagram, Saúde Polaris também. Então, a Polaris até ela tem um presente aí para todos os nossos convidados. Né? Às vezes a gente dá pack, às vezes não, mas aqui agora a gente está com uma estratégia de, cara, não adianta eu formar um pack para você que é um cara aí mais ativo, que já toma seus manipulados, você pode simplesmente ter um vale, cara. Então a gente está te dando aí 100% de desconto na sua próxima fórmula aí de até, se eu não me engano, acho que R$500. Então, cara, será um prazer ter você aí como cliente na Polaris. Então, já sou a partir de hoje. Aí, doido para usar já. Perfeito. E, gente, eu queria agradecer aí a vocês dois, Rodrigo e Matheus, por estarem aqui com a gente. Cara, esse podcast ele é muito importante porque ele possibilita a gente ter uns acessos e dar um acesso à informação aí de gente que está querendo empreender, cara. Porque, assim, o exemplo, trazer pessoas que já chegaram lá é uma coisa que move. É uma coisa que move mais do que simplesmente a gente pegar histórias lá. E quanto mais presente está na realidade, que nem você, né? Forbes 30 Under 30, você, cara, tá ali de destaque, em contato com um monte de gente, você é um cara mais mão na massa. Eu acho que é isso que muita gente procura. Para entender como que as coisas funcionam e entender às vezes que, os perrengues, cara, todo mundo passa. Você está empreendendo, cara. Vai ter perrengue, você tem que perseverar. Você tem que estar lá com as pessoas na trincheira. Isso aí, para mim, é uma coisa muito importante, né? E focando em relacionamento. Isso é uma das coisas que eu acho mais valiosíssimas do IFL, é proporcionar esses momentos. No IFL a gente tem
a capacidade de estar com pessoas que outrora a gente não se relacionaria. Tipo, eu assumi a vice-presidência aqui no Instituto há 4 anos, acho, mais. E assim, cara, eu só tenho a agradecer ao Instituto porque ele me proporciona falar com um monte de gente, tá num desafio que nem eu falei, né? A gente trabalha com desde agora advogado até neurocirurgião aqui no Instituto, tem de tudo, cara. Legal. Tem de tudo, é uma galera bem diversa assim, em termos profissionais também. Então vale bastante a pena, se você aí, o que está ouvindo a gente, está interessado no IFL, eu acho que ele abre muitas portas, né? Seja da sua cabeça, ou seja até profissional mesmo, para que você consiga estar rodeado de pessoas que estão no nível que você admira, né? Então isso é uma coisa muito interessante, estar rodeado de gente que se admira, que tem os mesmos valores e princípios que você e estão querendo se desenvolver cada vez mais. Eu acho que esse é um dos principais, então fique ligado aí, mais uma vez. Onde que as pessoas podem te encontrar, cara? Boa. Na internet. Costumo compartilhar minhas ideias lá no Instagram, principalmente, né? Instagram. O Rodrigo Miranda, tudo junto. Né? Beleza. O Rodrigo Miranda. Enfim, acessa lá, tem o meu grupo de mentoria, tem meu grupo do Telegram, enfim, tem para todos os gostos lá. Eu adoro trocar ideia com o pessoal, acabo aprendendo muito. É um prazer receber todo mundo lá. E você, Matheus? Você não escapa, não. Onde que as pessoas podem te encontrar? No Instagram também tem Matheus L. Machado, Matheus sem H. Se puder estar compartilhando também. Queria agradecer aqui, aproveitar essa palavra, o Rodrigão por ter aceitado o convite. Acho que prazer. Combina muito com o que a gente busca. Inclusive, não sei depois se a gente pode trazê-lo no almoço, no jantar que a gente tem toda segunda-feira. Com o maior prazer. Para estar trocando ideia com a gente também. Acho que esse tipo de história nos inspira e o que a gente busca aqui é inspirar outras pessoas também através desse canal. Então, obrigado pela presença. Fenomenal, eu que agradeço pelo convite. E, obviamente, a pessoa que está aqui, né, o Instituto, a instituição que é a Monkey Tech, que está cedendo aqui o escritório, né, toda essa baita estrutura de estúdio para a gente poder gravar. Então, agradecer também aí nosso associado, Calil Gedeon, da CFO aí da Monkey Tech, para proporcionar esse estúdio, toda essa infraestrutura animal aqui, que leva essa informação até você, que quer se desenvolver cada vez mais como líder. Então, também eu, Luiz Guilherme Prioli, você pode me encontrar no Instagram, @lgprioli, e, mais importante, siga o IFL, @IFLSP. E envie esse podcast aqui para quem está interessado em entrar no varejo, que eu acho que realmente essas experiências elas são muito úteis quando a pessoa está querendo colocar a mão na massa. E é isso, um abraço e até a próxima.